Quer saber de você se não é um pouco precipitada essa mudança com 12, 13 minutos. Não era melhor esperar um pouquinho, até 20 minutos do segundo tempo, para ver se o Vasco faria o gol na forma da organização que você levou do primeiro tempo para o segundo? Obrigado. Ué, vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? É um elogio, sempre. Eu acho... Não, elogio não. Vocês questionaram aqui a vida inteira que demorava para mexer. Qual foi a sua estratégia para segurar ou parar o Ryan, atacante do Vasco, hoje? É difícil. É muito difícil. Do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. É o vídeo da ressaca do dia seguinte, depois de uma derrota. Enfim, ela veio depois de uma sequência maravilhosa do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre a repercussão depois do jogo. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube, eu agradeço a moral. Ainda estou aqui me organizando, você vê que a questão da luz ainda não está legal, mas logo logo vai estar tudo bem melhor, tá? Bom, Vasco vinha de uma sequência bacana. Se vencesse o São Paulo ontem, ia colar no Fluminense, no Botafogo, estaria ali mais próximo dessa zona de classificação para a Libertadores, que leva a Libertadores, né, que agora virou G7. O Vasco é o nono colocado, perdeu uma posição, acaba trazendo o São Paulo para, ressuscitando o São Paulo, né, trazendo ele de volta para essa briga. Né? E, cara, eu falei ontem no vídeo aqui sobre a tensão dos jogadores, né, o nervosismo, e que os jogadores talvez tenham se comportar de uma maneira diferente por causa da presença do Ancelotti. Acho que a maioria entendeu o que eu quis dizer no vídeo, né? Não quis dizer assim que o Vasco foi soberbo, não, de maneira alguma. Acho que um pouquinho de vaidade, né? Você vê que começaram com jogadinhas ali de efeito, sainha, muita gente querendo finalizar. É claro, isso aí é normal, o jogador quer mostrar trabalho, quer mostrar serviço, não é só do Vasco não, do São Paulo, só que coletivamente a tática ou o que o São Paulo preparou deu certo. Por quê? Porque o Vasco não teve a competência de fazer o gol, teve a bola na trave. Eu falei, teve uma sequência de defesas do goleiro do São Paulo. De maneira alguma eu falei que o Vasco jogou mal, cara. Não é isso. Não é que o Vasco no primeiro tempo teve chance de matar o jogo. Assim como o São Paulo teve uma chance que o Léo Jardim tirou ali no antebraço, já havia salvado o Vasco em uma chance clara. O Vasco estava se expondo, o São Paulo foi fechadinho para jogar no contra-ataque. Eu acho que faltou a coletividade. É isso que eu quis dizer no vídeo ontem. Faltou aquela coletividade que a gente via que deu certo aí no time do Diniz, né, nessa sequência, que era um time que chegava tocando a bola até dentro do gol praticamente, com exceção dos gols que a gente fez contra o Fluminense, que foram duas finalizações de fora que fizeram ali o Vasco sair com a vitória, né? As finalizações do Ryan. Mas eu não tinha visto o Andrés Gomes chutar como ele chutou umas 3 vezes ontem. Né? O Coutinho querendo impressionar também. Você vê que ele pegava na bola, queria bater no gol. Então faltou trabalhar mais essa bola. E na coletiva, o Fernando Diniz vai falar sobre o Vasco ter jogado bem. Falou que o Vasco jogou, inclusive, melhor que os jogos contra o Cruzeiro, contra o Bahia, que o Vasco venceu, só que a bola não entrou. Eu acho que o Diniz peca no segundo tempo nas mexidas. Falei isso aqui ontem também, tá? Mas vou deixar aí a impressão do Diniz a respeito do jogo. Durante boa noite, eu acho que o Vasco ficou um pouco vulnerável, mas não acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo, a gente foi extremamente dominante. A gente jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti. Então o jogo ia virar 0-0, a gente foi muito dominante, a gente botou pro segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. Faltou inspiração pra gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições, era um intuito claro de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu arrisquei a gente, no mínimo, empatar o jogo. Foi isso, minha avaliação de jogo é essa. Bom, uma coisa que é importante a gente conversar é o seguinte, tá? Acho que as críticas, elas são válidas, tá? A gente tem que criticar quando erra. Mas desde que a crítica ela seja
construtiva, aquela crítica, olha, não faz isso de novo no próximo jogo, Diniz. A gente acredita no seu trabalho, a gente tem apoiado, o torcedor aplaudiu na hora que acabou o jogo. Eu vi alguns torcedores mandando mensagem muito pessimista, né? Voltou à realidade, a briga para não cair. Cara, que desespero. Quando ganha é para ser campeão, quando perde não vale nada, nada presta. A gente tem que ter muita calma na hora de analisar, né? Se você fosse avaliar o Vasco dos últimos anos, a gente não entraria no jogo contra o São Paulo sendo favorito, não teria o controle ou domínio do jogo como a gente teve, perdendo no contra-ataque. Então a gente tem que ter muita calma, porque é o Campeonato Brasileiro, tá? Até times que têm um mega orçamento, um mega elenco, às vezes encontra muita dificuldade. O Flamengo foi lá, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Santos, o Palmeiras também encontrou dificuldades em alguns jogos. Só de ver o Vasco brigar por vaga na Libertadores e jogar de igual para igual ou melhor que esses times que estão ali também brigando, porque o Vasco ganha do Fluminense, que está lá. O Vasco eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, que está lá brigando por vaga, né? Ganhou do Cruzeiro, que é o terceiro colocado, brigando por título. Ganhou do Bahia, que está ali, ó, com 52 pontos. Vai estar na Libertadores, tem um mega orçamento lá do Grupo City. Então a gente tem que ter calma, cara. Tá competindo, tá jogando bem. Agora, claro que isso vai acontecer. O Vasco, de repente, não virou uma super máquina que vai sair ganhando de todo mundo até o final do campeonato. O que o Vasco fez nessa sequência surpreendeu demais. Agora, o mais importante do que a pontuação... Eu não acho que a pontuação ela é importante. É o estar jogando bem. É o de ter elenco, ou ter time para competir com esses times que estão lá em cima. Então calma com discurso de terra arrasada, com discurso terrorista ou discurso pessimista, assim como eu peço calma para a galera do oba-oba quando a gente ganha, quando a gente goleia, quando a gente vai bem. Então a gente tem que ter muita calma para poder, né, fazer assim uma análise mais tranquila, mais equilibrada, para não atrapalhar o trabalho. O trabalho tá bom, né? A gente espera que o Vasco consiga competir contra o Botafogo. Perdemos 2 jogadores importantes, né? O PH, apesar da cabacice ontem, tá suspenso, né? Errou no jogo de ontem, tá suspenso, joga o Puma, e o Nuno Moreira também tá suspenso. Aí para a partida, eu acho que normalmente quem entra no lugar do Nuno Moreira é o David, mas eu acho que quem deve entrar é o Verratti. O Verratti volta para a função dele, o Ryan vai para a direita e o Andrés Gomes vai fazer a esquerda. Na coletiva, perguntaram para o Diniz, né? Por que ele mudou o time? Porque o time estava jogando bem, cara, no primeiro tempo. A gente teve a infelicidade de tomar o gol no finalzinho, num vacilo, cara. Mas o Vasco tinha tudo para ter feito o gol no primeiro tempo. E voltou bem no segundo tempo. Acho que o Diniz errou, começou a mexer demais no time, tirar o Barros, começou a inventar. Aí ele foi perguntado sobre isso, né? Por que você foi mexer no time tão cedo, se o time estava jogando bem? E ele ironizou, uai, quando eu demoro a mexer, vocês reclamam. E quando eu mexo rápido, vocês reclamam. E falou também sobre o Matheus França, que não fez uma boa partida. Fernando, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Concordo com a tua avaliação, acho que o Vasco foi superior no primeiro tempo. O lance fortuito do pênalti acontece. E volta para o segundo tempo melhor. São 10 minutos que parecia que o gol ia sair a qualquer momento, ou o Vasco estava trabalhando para isso. Um São Paulo nas cordas, sendo pressionado. E aí tem as substituições. E o Vasco, como você fala, se desorganiza. O Matheus França não entra tão bem individualmente. Queria saber de você se não é um pouco precipitada essa mudança com 12, 13 minutos. Não é melhor esperar um pouquinho, até 20 minutos do segundo tempo, para ver se o Vasco faria o gol na forma da organização que você levou do primeiro tempo para o segundo? Obrigado. Vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? Elogio, sempre. Eu acho... Não, elogio não. Vocês questionaram aqui a vida inteira que demorava para mexer. Não, eu acho que o Vasco precisa de um equilíbrio, né? E eu acho que hoje estava bem equilibrado. A gente tinha um equilíbrio, a gente faltava inspiração para ter mais alguém para chegar. E o Matheus França era essa pessoa, porque ele sabe jogar das pontas, sabe jogar de 8. Então ele entrou e hoje ele não entrou muito bem, mas ele entrou muito bem em todos os jogos. A gente não estava jogando mal contra o Vitória no segundo tempo. O Matheus França entrou, uma função parecida, e a gente produziu mais. Mas assim, não adianta a gente achar, às vezes acontece, de entrar mal. E aquele setor ali é onde conduz o time para fazer o time chegar mais vezes. E o Matheus França é um grande jogador. Ele tem entrado bem, está entrando na sua melhor forma agora, e tudo bem, vamos para a próxima agora. Mas a intenção era deixar o time ter mais um jogador para chegar, que a gente estava criando chance, mas não estava fazendo. Então era ter um pouquinho mais com o Veguete. É um jogador finalizador, então a entrada do Veguete era um cara que a gente estava criando, um cara que é acostumado a fazer gol. E o Matheus, que é um meio atacante, mas que sabe jogar de 8, jogou na base de 8, já jogou outras vezes no Flamengo de 8, e entrou comigo de 8 e tem treinado bem de 8, além da função dele normal, que seria o substituto ali do Coutinho, ou do Nuno Moreira, ou pelo outro lado, um ponta meia.
Mas as coisas acontecem, não foi assim. E aí a gente foi perdendo, a gente não conseguia fazer o gol, foi perdendo um pouco de organização e também o time foi cansando um pouco, começa a dar um pouco mais de espaço e a gente foi, no fundo a gente foi perdendo a organização defensiva, não foi nem a questão, não foi de jogar mal com a bola, a gente começou a ficar mais distante para pressionar e aí o time foi ficando com menos chance de fazer o gol de empate e mais vulnerável para tomar o segundo. Bom, para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui um depoimento do técnico do São Paulo, cara, o Hernan Crespo, né? E aí você vai entender por que eu tô falando aqui que a gente tem que ter calma, né? Lógico, tem que criticar, mas não pode ter não pode voltar com esse pessimismo, né? Ontem mesmo eu gravei um vídeo mostrando o Lucas Moura do São Paulo, jogador rodado, experiente, seleção Europa, falando do bom momento do Vasco, dos jogadores do Vasco, né? Que o São Paulo vinha para um jogo difícil. E agora eu vou trazer o Hernan Crespo, técnico do São Paulo, que ele foi perguntado o que você fez para parar o Rayan, apesar do Rayan ter metido aquela bola na trave, teve uma outra que o goleiro defendeu, né? E ele vai exaltar o trabalho que está sendo feito no Vasco. Ele fala, jogar contra o Vasco hoje é muito difícil, são atacantes rápidos, eu tive que fazer um trabalho defensivo impecável. Então vou deixar aí o depoimento do técnico do São Paulo, tá? Depois eu vou meter o pé, desejando para você uma semana abençoada. Curte, se inscreve no canal, calma. Tem quarta-feira, jogo contra o Botafogo, é um jogo difícil também, é clássico, tá? Porque depois perde pro Botafogo, aí pronto, vão brigar para não cair, voltou, é o time da Várzea, segunda divisão. Calma, gente, depois tem o Juventude, calma, jogo a jogo. O importante é o Vasco tá competindo, tá jogando bem, tá? Então, desejar para você uma semana abençoada, curte, se inscreve no canal, comenta, fique com Deus e saudações vascaínas. Qual foi a sua estratégia para segurar ou parar o Rayan, atacante do Vasco hoje? É difícil, é muito difícil. Não, jogar contra o Vasco tem gente que joga muita bola, tem gente que tem jogadores que são muito rápidos. Então, teníamos que fazer um trabalho defensivo impecável, perfeito. A gente fez.